outra e agora eu estou com essa, que está bem usadinha também, a MacArthur. Essa aqui, ela tem uma caixa, é a Bíblia comemorativa dos 500 anos da Reforma. Eu não sei quantos vocês lembram da caixa e tal. Então essa aqui tem todo um simbolismo assim para o luterano, além da conta, né? Essa aqui é a Bíblia que a gente guarda. Essa aqui eu não usei ainda, não usei. Eu acho que nem vou usar essa aqui, né? Que é outra bobagem também, porque a gente devia usar, né? Lê para nós, assim, bem rapidinho, o Salmo 23, por favor. Acha nessa Bíblia aí. Tá ok o som? Podemos começar? Opa! Legal. Então tá bom. Tá, eu já sei que você já aprendeu, né? Então, passo adiante aqui. João 3,16. Acha lá para nós. Não vai dar certo? Não, ela é uma Bíblia normal. Não ficou complicado, né? Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos. Acha para nós. Ele já matou a charada, que ele já foi no índice para... Olha lá, ó. Exatamente. Isso. Ó, ela está em Efésios lá. Isso. É o que ele fez. Ele já matou a charada. Quer tentar? Salmo 1. Quanto tempo a gente dá para ele encontrar? Sem ir para o índice lá. Opa. Isso. Então já... O dirigente do culto vai dizer assim, enquanto o irmão procura, vamos cantar um hino para coleta de oferta. Vamos orar para nós darmos início ao nosso tempo aqui. E aí a gente já começa a levantar os problemas disso aqui, tá? Nosso bom Deus e Pai, louvado seja o seu nome por este dia, por este momento, e nós pedimos em nome de Jesus que sejamos guiados, direcionados pelo Espírito Santo, que esse tempo seja muito proveitoso, abençoado, seja um tempo especial na sua presença, que possamos aprender mais e mais para louvar e glorificar o seu nome. Amém. Muito bem, meu nome é Silvio, eu não conheço então todo mundo, né? Só o pastor Rafael. Vocês conheceram há um mês atrás, quase, pastor Irã, lá do CETEL, do Seminário Teológico Luterano, aqui em Campo Mourão, somos quase que vizinhos. E por conta do pastor e de um bom tempo de contato, lá em Campo Mourão, a gente achou por bem ele foi bem pretensioso no nome, né? Um polo. Mas é isso aí. Pequeno, interessante, o início de um projeto para a honra e glória do Senhor, bem grande. E aí, para começar esse tempo, pastor Irã, eu acho que já passou para todo mundo. Todo mundo tem? Todo mundo tem essa primeira apostilazinha, que é um panorama bíblico, que é a exegese do Antigo e do Novo Testamento. Eu sei que ele usou aí umas 3 horas e não foi muito longe, não. Eu esperava que ele tivesse ido mais. Como eu não posso reclamar, porque a gente tem esse hábito de acabar demorando demais nos comentários e nos argumentos, então eu nem vou falar nada, porque é bem capaz que nós hoje vamos repetir essa façanha de tentar ir o mais rápido, mas a coisa fluir de uma maneira mais tranquila. E vamos assim como
o Senhor nos conduzir. É um prazer, é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, estar participando desse projeto, desse plano aí, desse alvo de capacitar pessoas, de trazer o conhecimento da teologia. A teologia, ela é, como objeto de estudo, a mais estudada em todos os tempos. Em todos os tempos. Porque a teologia está em todo canto, né? A teologia está em todas as áreas. A teologia, assim como qualquer outra ciência, a administração, a economia, que as pessoas se reúnem às vezes num bate-papo informal, ao redor de uma mesa, ao lado de um campo de futebol. Vamos falar da economia, da alta do dólar, da inflação. Vamos falar de política. Nessa época, todo mundo é especialista em saúde também, né? Vamos falar de Covid? Misericórdia. E falamos olha, a vacinação, os índices de internação, tantas pessoas vão para a enfermaria, e daí essa porcentagem que vai para a UTI e tal, e ficamos discutindo aquilo. Agora vocês imaginem teologia. O quanto já discutiram Deus ao longo de todo esse tempo. O quanto as pessoas já não questionaram, as pessoas já especularam, tiraram conclusões, falaram, criaram heresias, definições totalmente equivocadas, distorcidas, descabidas do que é Deus, dos preceitos de Deus, dos ensinamentos divinos. Então a teologia está sempre ali. E o objeto a nossa ferramenta para esse conhecimento é esse aqui, né? É a nossa vida diária de caminhada, de jornada com Cristo, mas aí a gente tem uma referência. Nós temos um manual, é assim que é o termo bem comum da igreja, né? Esse é o nosso manual. É o manual do fabricante. É o manual do bom casamento, é o manual da educação de filhos, é o manual financeiro, é o manual para isso, manual para aquilo outro, para discipulado, para evangelização. A minha fonte de pesquisa está aqui, de conhecimento, para adquirir, absorver e tentar chegar ao mais próximo. Conhecer. Eu acho que não é essa a pretensão nossa aqui, né? Vamos conhecer o máximo de Deus possível. O que nós podemos entender como teologia da maneira mais profunda? Meus irmãos, vamos menos. Vai ser muito simples. Vamos empenhar em uma vida toda. Não sei quanto tempo você tem já no seu coração proposto de estudar teologia, de conhecer mais a palavra de Deus. Mas isso é nada daquilo que seria necessário para chegar ainda a uma porcentagem muito pequena do que é conhecer a Deus, os seus mistérios e tal e tal. Nós ficamos com pedaços, né? Bem pedaços. Eu fiz essa brincadeirinha do livro, de procurar o Salmo 23, João 3,16, porque você viu como é desconcertante quando me dão uma Bíblia, que é a fonte do nosso conhecimento, que ela não está na ordem habitual. Daquilo que nós, como cristãos e uso diário, semanal, estamos habituados. Algumas pessoas, eu podia pedir para ele, na sua Bíblia, o Salmo 23, ele fala, eu vou de olhos fechados. Né? Eu consigo achar com a Bíblia invertida, nas costas e tal. Por quê? Porque nós nos habituamos, a gente sabe o endereço. A gente está ali. Ontem, numa aula com os alunos, nós falávamos lá no seminário sobre isso, e um deles nos contou uma história muito interessante de um avô que faleceu com quase 80 anos, alguns anos atrás, caminhou com Jesus quase 50 anos,
analfabeto. Mas ele sempre foi na igreja com Bíblia. E até foi motivo de riso dentro da sala. Os mais jovens e tal, mas por que alguém analfabeto, que não sabe ler e escrever, usou por quase 50 anos uma Bíblia? Aí é claro que a gente fez lá uma colocação assim muito carinhosa. Alguém deve ter falado para ele da importância de portar uma Bíblia, que aquilo é a palavra de Deus, que isso aqui tem um peso absoluto, que quando você está com uma Bíblia, e se a gente voltar, né, alguém que faleceu já há coisa de alguns anos, voltar 50 anos atrás, a gente lembra que aqui no interior, em todo canto do Brasil, portar uma Bíblia já caracterizava de longe, ele é crente. Hoje não. Hoje está muito tranquilo quanto a isso. Essa nova geração não entende o que é ser já taxado de longe. Tem uma Bíblia. Tinha até alguns apelidos pejorativos, algumas colocações bem de mau gosto, né? Lá vai o crente, tal. Mas esse deve ter sido isso, eu argumentava com os jovens, que colocou esse senhor nessa condição de mesmo não saber ler, portar sua Bíblia. Ele falou, meu avô nunca deixou de ir na igreja portando a sua Bíblia, sem saber ler. Mas o interessante foi ele falar para a turma, o mais interessante ainda, ele sabia as referências. Mesmo sem saber ler, quando o dirigente do culto, o pregador, dava a referência, Salmo 91. Como é que alguém que não sabe ler, vai lá, e ele pedia para quem estava do lado, quer ler? Salmo 91. Como? Com o passar dos anos, o manusear da Bíblia, a afinidade com ela, o carinho com ela, a atenção com ela, faz com que a memória, está aqui, ó, é Salmo. O número 91 eu conheço, é o Salmo 91. Se alguém pedisse, o senhor pode ler? Não, aí eu já... Mas eu sei onde está. É um conhecimento interessante da Bíblia. Ele sabe onde está todas as... Né? Se eu tivesse conhecido esse homem, eu não ia perder a oportunidade. Vai lá, Miqueias. Naum. Acha Judas agora. Só para desafiar, para instigar, para ver, porque ia ser muito prazeroso entender essa dinâmica dele. Não sabendo ler, sabe aonde está. Conhece, se habituou. Com o passar dos anos, foi ficando íntimo, pessoal. E isso é maravilhoso, gente. Isso é formidável. Por mais que a gente conheça, vamos nos esforçar, vamos nos aplicar, dedicar tantas horas ao dia, por semana, por mês, por ano. Quanto tempo você já caminha com Jesus, há quanto tempo você já conhece a Bíblia. Todo dia vai ter coisa nova. A Bíblia é tão... Né? É vivo. São palavras que saltam da letra, do impresso, para dentro do nosso coração, produzem sentimentos, né? Mexem com o nosso intelecto, com as nossas sensações. Então isso é maravilhoso. Não tem opção melhor na vida do que estudar a Bíblia. Ler é muito bom, conhecer é ótimo, mas você casar isso, leitura, conhecimento, meditação, na palavra de Deus, no conhecimento da teologia, é maravilhoso. Não tem preço. A opção que vocês fizeram é maravilhosa. Vamos lá. Hoje a gente está em 25... Por que eu coloquei 25? Eu já estou lá na frente, né? Hoje é 7. Eu sei por que eu coloquei 25. É porque hoje é 25. No calendário judaico. Dia 7 de abril de 2021. É o nosso tempo. É a nossa maneira de medir o tempo, de colocar uma ordem cronológica nas coisas. Essa semana começou no dia 5 e vai acabar depois de amanhã no dia 9. Né? Tem contas para pagar nesse período? Tem, né?
Sempre essa primeira semana ali tem várias contas para pagar. E isso já está dentro da nossa mente. A maneira de pensar, de agendar as coisas durante a semana. Essa é a primeira semana, hoje é dia 7. Hoje tinha alguma conta vencendo para hoje? Alguém lembra? 7/4. Fundo de garantia, o FGTS é hoje. O pessoal das empresas aí, o último dia para ser pago o fundo de garantia dos funcionários, aquele que paga sobre o salário dele. Então, a gente vive assim, fazendo contas do dia de ontem, de hoje, de amanhã e tudo mais. O calendário judaico, o calendário do povo da Bíblia, do objeto que nós vamos já entrar, eles dizem que nós estamos no mês de Nissan, não é abril, é Nissan, no dia 25 do ano 5.781. É interessante olhar para o nosso calendário, o gregoriano, que tem aí pouco mais de 500 anos, e o calendário judaico, que tem um bom tempo. Esse já tem alguns milhares de anos. Né? É interessante saber que, de acordo com o calendário judaico, que tem uma contagem a partir da criação do mundo, quando fazemos um comparativo, usamos uma tabela de equivalência, o dia de hoje no nosso calendário com o dia de hoje no calendário judaico, a gente chega ao dia 7 de outubro de 3.760 anos antes de Cristo. O que seria esse dia aqui, essa data? A data da criação do mundo. Como eles dizem que aqui partiu da criação, se nós subtrairmos o nosso, a gente volta no dia 7 de outubro. Legal, né? 7 de outubro de 3.760. Sabe que foi no período da manhã ou da tarde que Deus deu por encerrado? Acabou-se as obras. Acabaram-se as obras. Chega. Interessante, né? O tempo. O tempo tem tudo a ver com a Bíblia. Nós precisamos fazer esse exercício de encaixar a nossa cronologia, o nosso 7 de abril de 2021, com o tempo que nós vamos estudar aqui agora. O tempo das coisas. Quando aconteceram aqueles fatos? De que maneira eles aconteceram? Porque isso ficou como escrito bíblico. Do momento que isso ficou como escrito bíblico, daquele tempo, naquele dia, naquele mês, naquele ano, com aqueles personagens, mas ele não... Eu podia achar qualquer outra data da nossa história brasileira. Quem dá um chute aí? Qualquer data bem estranha, vai lá, da nossa história brasileira. Do 21 de abril, é isso? De 1500 para cá, vai lá. Diz uma data. 15 de novembro de 1889. Daí essa é importante, né? Essa é histórica. Todo mundo lembra o que é esse dia aí? A proclamação da República. O Marechal Floriano Peixoto e tal. Esse é um fato histórico, é um dia relevante para a nossa história. A gente vai na escola e tem que fazer prova sobre isso aí. Né? Tem o hino da proclamação da República. Tem música para aquilo. O pessoal mais experiente aí lembra que a escola se faziam atividades mais concentradas para essa data, para o 15 de novembro. Né? Hoje já perdeu, as datas cívicas perderam muita relevância, né, no calendário. Mas ele falou algo relevante para nós, brasileiros. Nasceu ali a República. Né? Vamos pegar um dia mais comum agora.
bem mais comum, sem um fato histórico marcante. Um dia comum. Pega aí o dia do seu nascimento e volta 100 anos atrás. Quanto que vai dar? 20 de junho de 1890. Olha lá. O que aconteceu nesse dia? 100 anos atrás. Antes dele ter nascido. Não nos diz muito respeito, não. É legal quando você fala do 100 anos depois. Porque aí é o dia do nascimento dele. E todo mundo lembra que o dia do nosso nascimento se repete através do nosso dia de aniversário, né? Eu gosto do termo em espanhol, né? Qual é o dia do teu cumpleanos? Não é assim no espanhol? É que você está cumprindo, você está passando, né? Por mais um dia, por mais um ano no seu calendário. Eu tenho que olhar a Bíblia, e quando eu vejo a Bíblia e tento encaixar datas, é muito interessante pensar que tem datas aqui, locais, personagens, que podiam passar totalmente desapercebido. Ó, isso aí não me interessa. O que aconteceu 100 anos antes do nascimento do João. A gente não quer nem saber. Não tem interesse algum. Não vale para nada. Mas aí quando a gente vem para o contexto bíblico, para o conhecimento, para os fatos, eles se tornam totalmente relevantes para nós. Esse dia ficou importante, ficou marcado. Não ficou? Ficou muito marcado. Hoje a gente vai ver aqui, mas só para citar uma data. A gente não faz isso na igreja, nas nossas devocionais. Qual foi o dia que o profeta foi à casa buscar um rei? Olha que negócio maluco isso aí. Um profeta, guiado por Deus, vai na casa do cidadão tal. Está lá o endereço dele, você deve conhecer, ele é dos seus. E lá você vai conhecer o futuro rei da nação de Israel. Como é que é? Aquilo se torna importante. Aquele dia se torna totalmente relevante. A gente não comemora o aniversário, nem é feriado para nós, o dia da escolha de Davi como rei. Mas qual é a importância do Davi como personagem bíblico para nós? Nós aqui, ó, 7 de abril de 2021. Qual que é a importância do Davi como personagem histórico bíblico para nós, para o nosso dia a dia? É total. É total. O Marechal Floriano, o cara que proclamou república, mas o Davi não é patrício nosso, não é brasileiro, não foi rei do Brasil, nasceu entre aqui e aqui, a gente não sabe o dia, mas aí ele se tornou tão relevante, tão importante para nós. Alguém lembra um motivo, pelo menos, por que Davi é importante para nós, cristãos do século XXI? Por quê? Você imagina? Quando você lê a genealogia de Jesus nos evangelhos, pá, tá lá o nome do cara. Não tá o nome de um familiar nosso. Meu, não, tá o nome do rei Davi. Outra coisa, mais um. O cidadão foi usado por Deus para escrever algumas porções da Bíblia. Mais ou menos uns 50 salmos. Tá bom para você? O que mais? Ele é personagem totalmente relevante, importante do Velho Testamento. E no Novo Testamento, além das referências nos evangelhos, tem um outro momento mais à frente, onde dizem assim, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Será que é importante um cara desse? Então ele deixou de ser só um personagem que foi escolhido numa data qualquer para se tornar o nosso personagem.
eu imagino que deve ter muito cristão ao redor do mundo, nesse tempo todo aí, que quando soube que a esposa estava grávida de um menino, ele disse, vai se chamar Davi. Eu imagino que milhares e milhares e milhares. Assim como nós já vimos Benjamim, Isaac. Alguém tem um filho, uma filha com nome bíblico aqui? Miguel, Emanuel, Mateus. Quantos? O personagem sai daqui, entra na minha casa, na minha família, na minha linhagem, no meu sangue. Por quê? Porque o personagem se tornou importante para mim. Alguém já viu, ouviu falar de um pai e uma mãe que escolheram o nome Joaquim para o filho por causa do Tiradentes? Você já ouviu falar? Eu procuro esse. Por que você é Joaquim? Não, meu pai admirava minha mãe, estudiosa do Tiradentes. Tiradentes é o nosso herói, não é? 21 de abril, daqui 2 semanas, é feriado nacional do Joaquim, do Tiradentes. A gente não vai trabalhar, o comércio fecha. Se bem que agora o comércio fecha o tempo todo, né? Que luta, né, meus irmãos? Que coisa! Mas 21 de abril é oficial, feriado nacional, por conta do Joaquim. Eu não conheço nenhum pai e uma mãe que colocaram o nome Joaquim no filho por conta do Tiradentes. Ele pode colocar porque o avô chamava Joaquim. Por uma série de outras coisas. Eu acho interessante. É nome bíblico também. Né? Tem ali o derivado do nome lá na Bíblia. Então, mas pelo Tiradentes eu não estou nem aí. Mas nós colocamos nos nossos filhos e filhas nomes extraídos daqui porque eles se tornaram importantes. A gente se familiarizou, cresceu ouvindo. Quem cresceu na igreja cresceu ouvindo, cantando música. Né? Eu luto, eu venço, eu danço, eu faço tanta coisa como isso, como aquele, eu vou para o Novo Testamento e tal. Eles saem daqui e entram na nossa família. Fica comum para nós. Isso é interessante. Olhar um panorama bíblico, fazer um estudo da Bíblia, eu tenho que ter essas referências. Tudo que está aqui é livro, é escrito. Em alguma época da história, alguém sentou para escrever, mas diferente de qualquer outra literatura, isso aqui ficou vivo. Desde o dia que eles colocaram aqui e falaram, isso aqui é a Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Aí ele tem, você pode ter lá na sua biblioteca, vários outros livros, né, de grandes autores, coleções de autores internacionais. Eu não sei quantos tem aí um livro em casa, pelo menos, do Camões, do Machado de Assis. Quem mais? Vamos aí, pelo menos mais uns 2 bons autores, autoras. Essa de Queiroz, Cora Coralina, José de Alencar. A gente está só naqueles antigões lá, né? Naqueles da escola, né? Aqueles que a gente tinha que estudar e fazer pesquisa, redação, né? O Machado de Assis mesmo era muito empurrado, né? A gente tinha que estudar. Mas tá bom, ótimo. Eu tenho uma pequena biblioteca com alguns desses autores. Não sei quantos tem uma obra do Shakespeare. Talvez o maior escritor, né, inglês de todos os tempos. Uau, que legal, tira lá então uma obra do Shakespeare, ou de um outro agora mais moderno, um autor americano, um autor canadense e tal. Mas daí? É interessante aquele livro, tem cultura, tem o conhecimento da vida dele que está ali, passa para nós, tem sentimento, aquelas letras também vão produzir em nós, às vezes uma sensação prazerosa, às vezes uma tristeza com um certo personagem ou outro, uma dúvida, uma crítica mais
contundente, eu não gostei daquele livro, o que ele fez no final com aquele personagem, blá, blá, blá. Nada, nenhum daqueles chega próximo disso, desse livro, da importância, da relevância desse livro. Aqueles têm o seu peso, têm o seu valor interessante, cultura, conhecimento, tanta coisa. Né? Técnicas, instruções. Poxa, como é bom ler um bom material, um bom livro, que no final você sai feliz, alegre, às vezes crítico também, lá ali, fazendo duros comentários. Mas é gostoso. Mas, gente, esse é totalmente diferente. Esse produz vida. Vida naquele que estuda. Esse, ele tem um segredo tão profundo, e você já deve ter ouvido diversas vezes isso. Eu já tinha lido esse trecho, mas eu nunca tinha extraído, absorvido essa orientação, esse consolo, esse direcionamento. Uau! Mas estava escrito isso aqui desde quando? Desde sempre. Mas sabe que eu nunca tinha visto? Não é assim? Quantos trechos nós ouvimos 1, 2, 3, 8, 10, 12 vezes? E sempre tem algo diferente. Hoje ele falou diferente. Por que um trecho bíblico fala diferente ao longo do tempo? Porque ele é vivo, totalmente vivo. Aí ele se ajusta ao momento. Ao leitor, nós somos diferentes. Vamos fazer a nossa devocional no mesmo trecho. Para ele fica uma coisa, para mim fica outra. São leitores diferentes. Bagagem, histórico, vivência, experiências, necessidades totalmente distintas um do outro. E aí aquilo salta e me alimenta de um jeito maravilhoso. E ele, já tinha lido, mas amanhã vai ser o contrário. Eu vou ficar totalmente ali, parece que a refeição não tinha nada de especial. E ele, uau! Que maravilha, que coisa mais saborosa, profunda, magnífica. Puxa, mas ontem você não achou, cara? Ontem você saiu tão desanimado da nossa leitura junto. E eu achei até que você não estava mais interessado e tal. E hoje, para mim, ficou assim. Para ele ficou diferente. É livro vivo. E é legal quando, com o passar do tempo, nós vamos adquirindo habilidades, técnicas, né, conhecimento, mesmo que ele é pouquinho, bem pouco, de tudo que está ali. Mas com o passar do tempo e a gente adquire isso, e fica mais fácil de entender. Fica mais fácil como ferramenta para ele me ajudar. Como conhecimento para mim passar para o outro, não é? A ideia do conhecimento está sempre ligada nisso. Não faz sentido algum absorver todo o conhecimento possível. E aí? Não, aí é só meu, né? Se alguém quer, corre atrás. Não. Talvez um médico que desenvolva uma habilidade, né, uma nova técnica para uma cirurgia, para isso. É outra coisa, é a profissão dele. Ele vai ganhar dinheiro com aquilo. Né? Um mecânico que sabe fazer talvez um detalhezinho no concerto lá. Poxa, você podia ensinar aqui para o João. Não, eu levei anos para aprender isso. Deixa ele ralar bastante. Essa técnica de fazer ele funcionar perfeitamente, com baixo custo, de maneira mais rápida, é minha. Esse conhecimento é meu. Na Bíblia não tem sentido nenhum fazer isso. Pelo contrário, só fica interessante quando a gente passa à frente. Né? Todo pastor, líder, professor, células, aonde você estiver, tudo que você tira daqui, você não vê a hora de passar para alguém, né, pastor? Não, você está ansioso. Eu preciso mostrar para alguém.
Eu descobri, eu aprendi, eu recebi, eu me instruí. Eu quero passar para o João. É interessante isso aqui. É uma fonte tão inesgotável que eu vou tirando. Não, eu descobri uma coisa aqui, mas não vou falar para ninguém. Não, com a Bíblia não tem sentido algum isso. Tudo que nós absorvemos, guardamos, conhecemos, eu quero repartir. Eu quero, porque ela é uma fonte inesgotável, é uma riqueza tão profunda, eu vou tirar, eu vou garimpar daqui pedras preciosas. E, gente, quanto mais eu tiro, mais aparece, né? Mais tem para oferecer. E aquilo me enriquece, a ideia do garimpar é isso, né? Todo mundo que vai para o garimpo, ele vai para ficar rico, né? Para ver se ele acha a grande pepita de ouro, diamante, esmeralda, seja lá o que for, para ele voltar rico. Aqui a gente volta rico. A gente está sempre se enriquecendo. E se eu repartir com a Lariane, dá a impressão que eu fiquei mais rico ainda, porque agora nós dois temos a pepita. Hã? Mas eu não teria que repartir com ela, não. Ela se multiplica. Poxa, isso aqui vale 1 milhão. Tá bom, dá para ela que vocês vão ter 2 milhões. Vamos repartir com esse pessoal aqui para todo mundo ficar rico. Não é assim? Às vezes com coisinha simples que está aqui. Vamos lá nos provérbios. Eita, como faz falta hoje ensinar provérbios para os nossos adolescentes. Fazer eles decorarem o livro de provérbios. Isso é um exercício quase impossível. Mas guardar aquelas sentenças que o escritor de provérbios deixou assim tão clara. Está ali. Reparte com ele. Coloca na cabecinha dele. Eu me lembro de ir num guarda-roupa uma vez de um adolescente. A mãe pediu para entrar no quarto. E ele era um guarda-roupa bem pequeno, um pouquinho maior que esse armário aqui. Acho que 2, 3 portinhas assim. Mas quando ela abriu, a sua satisfação em mostrar para nós da igreja, era que dos lados, o interno das portas, estavam todos escritos, coisa de adolescente. Pegar caneta, pincel atômico, lápis, e escrever em todas as portas. Provérbios. Ele tinha, eu acho que, o livro todo de provérbios escrito nas suas portas. O que é isso? Isso é um tesouro. Deixa eu conhecer esse rapaz, abraçar, beijar ele, porque hoje tá difícil. Escrever provérbios. Aquelas sentenças, algumas fortes, gritantes que saem dali, que tem vida. Que parece que o cidadão andou na cidade essa semana, né? Leu os jornais, acessou os sites de notícias da região, aí ele vem, dá uma sentença, ele define uma situação, ele aponta um caminho com 3 linhas. Olha que maravilha, aquilo tem vida, aquilo é atemporal, passa totalmente. Ele não escreveu aquilo há 3.000 anos, escreveu hoje de manhã. E isso é preciosidade, é riqueza que nós temos. Vamos lá, vamos nesse jeito, vamos para a nossa página 12, na nossa apostilazinha, e aí eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia de estudo para o livro de Juízes, tá? Juízes. Pastor Irã foi até Josué, isso? Agora, vá na sua Bíblia de estudo. A minha tem o início do livro de Juízes assim, ó. Ela tem um comentário. Eu estou vendo aqui que a tua tem uns mapas, né? Isso, é isso aí. Exatamente, minha irmã. Juízes, olha ali. Né? Tem uma paginazinha que os comentaristas, os estudiosos, os teólogos, ao longo do tempo aí, têm feito, e aí as edições de cada Bíblia, qual que é a sua de estudo? Olha lá, é a Bíblia, opa,
Deixa eu pegar a minha do Lutero, porque ele tem a do Spurgeon. É, meu. Então é forte. A sua, minha irmã? Bíblia. Gary Chapman, As Linguagens do Amor. Né? O que vocês têm ali? Essa é a da mulher? Bíblia da mulher. Minha esposa tem uma dessa. Aplicação pessoal. Anotada e expandida. Todas diferentes. Ó. Ninguém repetiu aqui. Mas todo mundo tem, antes do seu livrinho, esse comentário, esse esboço. Não é? É um pequeno esboço. Algumas Bíblias gastam 2, 3 páginas. Tem umas que a sua é bem pequena, né? É uma página. Olha lá. Juízes, pronto. O que ele nos mostra? O título, né? Sempre ele faz um comentáriozinho, o título. No meu comentário, o livro recebe o título adequado de Juízes, pois se refere aos líderes que exerciam essa função. Juízes. Julgavam o povo. Voltamos um pouquinho no tempo. O livro anterior foi Josué. Josué é aquele personagem tão grande que dá nome ao seu próprio livro, que substituiu um outro personagem. Quem que é o cara aqui? Que Josué substitui? Moisés. Então a gente está só dando um passo à frente. Moisés, Josué, e aí o Josué morreu. 110 anos, um pouquinho menos que o Moisés, homem de muita relevância na história, né? Eu já conheci vários meninos que se chamaram Josué. Talvez o pai pensou no Josué, né? Talvez ele cresceu, assim como eu, cantando na minha época, vem com Josué lutar em Jericó. Eu nunca cantei, vem com Tiradentes lutar. Da onde que era o Tiradentes? Isso, mas ele tinha uma cidadezinha lá, Alfenas. Acho que é Alfenas. Cidadezinha até famosa lá. Tem que me esforçar muito para lembrar alguma referência geográfica do Tiradentes. Mas e do Josué? Pá, você bate Josué, você liga na hora, Jericó. Não é? Jericó, homem valente. A gente lembra uma dúzia de coisas de Josué, de Moisés, de Abraão. Então, olha que interessante. Salta daqui e vem para o meu dia a dia. Repetindo isso que a gente falou há pouco. Na sua Bíblia, além do título, deve ter alguma coisa como autoridata. Tem? Tem na sua Bíblia? O que ele diz ali sobre o autor? Anônimo. Na sua? Não tem esse comentáriozinho, autoridata. Samuel, exatamente. O autor não é mencionado, mas o Talmud judaico identifica Samuel, profeta-chave, como possível autor do livro. Na sua, irmã? Apesar de anônimo, acredita-se o livro ao profeta Samuel. Olha aí. Viu que interessante? Fica como anônimo, ninguém bate a sentença, foi Samuel, mas tem uma tradição, tem isso, tem referências extra-bíblicas que vão dizer que foi Samuel. Tem tudo a ver. Tempo, se fôssemos para a cronologia dos fatos, ia encaixar certo. Vamos pegar outra Bíblia, a de ordem cronológica. Vamos achar onde está Juízes, onde está Samuel. Eles vão se intercalar, eles vão viver no mesmo período. Então veja, é um livro, é um profeta, é outro livro, mas que se entrelaçam. Porque a gente está falando do mesmo povo, do mesmo lugar, do mesmo período. Como aqueles homens tinham o hábito de viver bastante, vários deles passavam com folga dos 100 anos, então é muito tempo para produzir material, produzir coisas, deixar herança, conhecimento. Inspirados por Deus, deixavam aquilo. Isso é muito importante. No meu comentário, o terceiro parágrafo ali, ele chama de pano de fundo. Na sua também? Como é que está na de vocês aqui? Do livro dos Juízes.
Olha lá, ó. Que seria o pano de fundo, né? O que estava acontecendo no momento? O que estava se desenrolando naquilo lá? Como é que está o seu? Motivo? O teu chama motivo. Olha lá. Pano de fundo, Condição da nação. condição da nação, o motivo. Por que foi escrito? Motivo. É legal um comentarista, é bem pretensioso ele, né? Ele dizer o motivo pelo qual foi escrito esse livro. É forte, mas isso tudo que nós estamos falando aqui, gente, não é texto bíblico, nós não estamos ainda no texto bíblico, mas estamos no conhecimento, na busca, no entendimento do texto bíblico, usando tudo que é apoio. E esses apoios, são extremamente importantes, porque isso aqui vem sendo depurado ao longo dos séculos. Ninguém faz uma Bíblia para a sociedade bíblica confeccionar, para vender tantos milhares de exemplares e vai colocar asneira aqui. Vão divergir, sim. Quer ver uma coisinha? Quando nós chegarmos na data, a gente vai achar que pelo menos umas 3 datas distintas. Mas por quê? Precisar data naquela época, faça meu favor, né? Ninguém vai conseguir. Então há essas divergências. Um de vocês lê o pano de fundo, como é que está na sua, meu irmão? Na sua não é pano de fundo, é o quê? Passa batido essa informação. Na sua, o que diz? Contexto. Essa época de decadência e fraqueza dos impérios egípcio, hitita e assírio provocou um vazio no poder. Em Canaã, Israel era uma nação emergente e minúscula. Na verdade, não passava de uma confederação de tribos. Isso, olha aí, que legal, né? Que referência política o autor dá ali. Era vou falar, vai ficar gravado, né, pastor? Daí não pode fazer essa referência, né? Então tá. Eu ia dizer assim, Israel naquela época, bem baixinho. Gente, não era nem o Paraguai. Entende? Era assim, minúsculo. Era um ajuntamento de tribos. Tá lá a tribo tal, a gente se junta, divide um pedaço de terra, uma fazendona para cada um, e pronto, foi isso que Josué fez. Josué, para o período dos juízes. Os grandes países estavam ao redor. Estavam lá, o que foi o Egito, os outros grandes países estavam distantes. Israel não é quase nada, mas não é bem assim, né? A gente sabe daí, lendo, quando você amplia, sai do juízes e faz a exegese como um todo, Israel, o que é Israel? Israel, o povo escolhido por Deus. Ele prossegue dizendo assim, ó, Canaã, uma terra de grande importância, situada na interseção de 3 impérios, era habitada por uma mistura extraordinária de povos Olha lá. e religiões. Isso. Até, voltando para Josué, a ordem era tomar posse da terra na base da espada por conta disso. Não pode ficar ninguém. E Deus é Senhor da história, ontem, hoje e sempre, Ele sabe muito bem o que vai acontecer. Já nós vamos entrar em outros assuntos aqui nos livros a seguir, que é o grande problema da nação de Israel. Como é que era a composição política de Israel? Como é que era a maneira de administrar, que a teologia chama, em Israel naqueles dias? Israel era uma democracia? Era uma ditadura? Por enquanto, Israel era um reinado, era um rei, um império. Não. O que Israel é? A famosa teocracia. Lembra? Deus é Senhor absoluto daquela nação. Foi Ele que escolheu o fundador da nação, o lugar para fundar a nação. Só faltou Deus escolher a data. Ô Abraão, você chega no dia 21 de abril de 1500 e desce do barco. Só faltou ele falar isso pro Abraão Cabral, né? Uma data específica. Mas foi Deus que fundou aquela nação. E todo o entendimento que nós temos, olhando ali o Velho Testamento agora, deixa o Novo um pouquinho, é Deus agindo na história a favor daquele povo.
colocando a mão forte sobre aquele povo. Vai todo mundo para o exílio. Todo mundo vai ser escravo. Senhor, tem misericórdia. Todo mundo para o escravo. Para o exílio. Para a Babilônia. Anos e anos de servidão. Estranho, né? Deus como senhor daquela nação, literalmente, totalmente. Era muito estranho, mas aconteceu isso. Está ali, claramente. Você pensa que era, o Nabucodonosor é o cara. Não. Deus é que permitiu, abriu, e tudo aconteceu. Então a teocracia estava lá, Deus no poder, sempre. Mas não tem, de maneira alguma, Deus como é que eu vou colocar aqui uma palavra que fica bem fácil para a gente entender? Nós não vemos Deus em momento algum, nós vemos Ele fazendo milagres, muitos milagres. Mas quer ver um termo que a gente entende fácil? Nós não vemos Deus forçando a barra. É assim que a gente fala? Forçando a barra, né? Porque Ele podia ter feito isso, não podia, pastor? Ele não podia ter pego todo mundo pelo pescoço? Não, vocês não vão para o exílio, nós vamos resolver a parada aqui, ó, comigo. Não. Ele está sempre usando o que a irmã leu lá, os arredores, as nações. Quantas vezes Josué ia lá tomar posse de um pedaço da terra, ganhava. Opa, hoje foi joia. Na próxima batalha, perdia. Não era assim? Poxa, mas se é Deus, o Todo-Poderoso, que é o nosso comandante, que é o nosso imperador, que é o nosso presidente da república, que ele é tudo, por que a gente só não ganha? Tem um momento aqui dos juízes que vamos lá rapidinho, ó, eu gosto demais desse trecho aqui, Juízes 6, vamos fazer da maneira errada, começar do meio do versículo para frente, vocês já vão entender por quê. Olha o versículo 1 do capítulo 6, na minha Bíblia, ele vai a primeira linha e metade da segunda linha, aí ele tem um ponto e uma vírgula. Como é que está na sua? 6:1, Juízes 6:1. Primeira linha está reta, sem nada de pontuação. Segunda linha, no meio dela, tem um ponto e vírgula. Aí ele tem a seguinte frase, na minha tradução. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Bateu? Está mais ou menos aí? Por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas. E ainda ele dá o período, para a coisa ficar... Não foi uma batalha, durante uma semana, foi um período de 3, 4, uma estação do ano, não. Está ali, 7 anos. 7 anos é bastante tempo, né? Quando a gente lê o restante do trecho, nós vemos a prática comum de opressão que os medianitas faziam. Os caras eram tão covardes que eles esperavam o judeu plantar, cuidar da produção, adubar, capinar a grama, né, passar o Roundup, não é assim que hoje seria isso, né? Passar o veneno, jogar ureia, é assim que os agricultores fazem hoje, né? E aí, na hora de colher, na hora de vir com aquela bem gigantona, aquela verde, qual é a marca daquela? John Deere, que vale quase R$1 milhão, para colher 150 sacas de soja, quem que vinha com a John Deere? Os medianitas. Colhia, colocava no caminhão e entregava lá na Coamo, né? Lá em Camorão, é na Coamo. E enchia os bolsos. Esse ano eles encheram os bolsos, né? 100 e tantos reais a saca de soja. Esse ano foi bom. Nós é que vamos penar para pagar um pet de óleo, né? Para cozinhar 1 quilo de frango, de porco. Exatamente. Então, é assim, né? Hoje alguém diria assim, se fosse contextualizar esse texto aqui, fizeram mal perante o Senhor e os entregou na mão dos chineses.
que compram todo soja, minério de ferro, açúcar, frango, porco, e nós brasileiros ralamos para pagar o preço que eles fazem. Mas veja, aqui, no dia dos juízes, Deus agindo, mas agindo como? Poxa, Senhor, 7 anos? Aí, se a gente continua, tem o grande personagem ali, o Gideão, um dos juízes, né, que vai livrar e tal, com um grupo bem pequeno, de maneira sobrenatural, Deus vai agir à noite e vai livrar. Mas 7 anos, gente. Esse pessoal plantou e não colheu. Plantou e ficou só com os restos da lavoura. Imagino que deve ter sido uma vergonha. Como é que um pai explicava para os filhos em casa, não tem comida por muito tempo. Mas você não plantou a nossa lavoura? É, mas os midianitas vieram e colheram antes do pai. que vergonha. E talvez se tivesse um menino mais abusado, ele ia olhar para o pai, né? E onde está o nosso Deus? Você conta a história toda noite que o nosso Deus trouxe a gente do Egito, que as muralhas de Jericó caíram e tal, que vinha comida do céu. Ô pai, um menino bem abusado, né? Aí o pai já, naquela época, sem conselho tutelar, essas coisas, regime judeu, imagino que esse menino, aí sim ele dormia sem jantar. Levava bem levado e dormir sem jantar uns 7 anos. Né? Mas é Deus agindo. Quando eu tenho que fazer o meu entendimento aqui, por que Deus fez isso? Vamos voltar então para a primeira parte do versículo 1. Lá está a explicação. O autor coloca de propósito o motivo no início. Ele dá a largada ao problema já contando a causa. O que tem na sua Bíblia? O primeiro trecho, a primeira sentença. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. A versão dela ainda é mais complicadora ainda do que a minha. A minha é só, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. No dela tem um detalhezinho. Não, de novo. Quer dizer, o que é de novo? Mais uma vez? Você está repetindo? O Deus Todo-Poderoso, a teocracia está funcionando. Está funcionando. Ele é Senhor da história. Cuidador de tudo. Mas, pisou na bola comigo? Pronto. Isso. Se eu tiro a mão, vocês não produzem. Se eu tiro a mão, a proteção, vocês produzem, mas não colhem. Vamos mudar essa história. E aí entra o Gideão e tal, e vai haver livramento. O livro de Juízes, ele passa esse período todo fazendo isso. Todo. É um período grande. Se a gente volta lá no nosso esboço, cadê aqui aonde eu achei o tempo? Mas ele vai de 1004 até, são em torno de 300 anos. 300 anos, gente, é muito tempo. 300 anos de história. É um grande capítulo histórico, onde 13 juízes, nós tivemos juízes de 40 anos de mandato, né? Tivemos juízes de 7 anos, curtos. Tivemos juízes formidáveis, Gideão. Se bem que Gideão é aquele cara que tem uma história formidável. Ali, no capítulo 6. Porque depois que se desenrola a história do Gideão, gente, o que acontece naquela casa do Gideão? Ele era juiz da nação, mas não era juiz da sua casa. Tem uma confusão naquela casa. Né? Ele tem uma coleção de filhos, tamanho, e tem um problema sério dentro daquela casa. O que isso me ensina? A exegese nos tira disso.
Davi, né? Sempre Davi é o máximo nesse ensino para nós. Davi é o cara segundo o coração de Deus, escolhido a dedo por Deus para ser rei, vitorioso, forte, maravilhoso, hábil, talentoso, romântico, o que mais? Bom ouvido para as coisas belas, sabe tocar. Gente, Davi é um sucesso. Quando eu me lembro de fazer alguns comentários daquele padre, ixi, vai ficar gravado de novo, né? Não tem um padre bem bonito, que canta bem? Isso. Aí a gente, na sala também fazendo um comentário, fala, gente, o Davi era 10 vezes melhor que esse padre. Mais bonito, mais charmoso, interessante, eloquente, falava bem e tal, as roupas que ele usava, entende? Davi era tudo, tudo. Como é que é a casa do Davi? Davi como personagem amplo, grande, formidável. Como herói nacional, é o máximo. Guerreiro, vitorioso. Né? Popularidade do Davi, como é que era? O ibope do Davi. Era sempre lá em cima. Ele era aquele cara que, se eu não tenho 90% de aprovação, eu renuncio o meu mandato. Porque ele estava sempre lá em cima. Entra na casa para tomar um suco de tâmara. Como é que é a casa do Davi? Como é que era a casa, gente? O que a gente lembra da casa? O que os textos me mostram? O que tem dentro da casa do Davi? Bagunça, desordem, homicídio, briga, incesto, estupro, violência. Gente, é um negócio terrível. Traição. Rapaz, eu imagino, o cara é o rei dos reis. Lá na galeria dos grandes, Davi está na primeira linha lá, gente. Exatamente. Você vê quando você olha grande, uau, Davi, Davi, Davi. Vamos entrar na casa do Davi e tomar um café com ele lá? Né? Tira muitas lições importantíssimas da série, né? E eu creio que uma das mais importantes, eu amo sim falar sobre muitas coisas. Eu também, para mim. Me chamou a atenção, foi assim, quando o profeta chega para repreender. E o pecado, na verdade, cega. Você não se dá conta. E aí está narrando a história, putaria, blá. E ele é bem taxativo. Ele vai na hora e fala assim, ó, tem que pagar 4 vezes. Então, tudo aquilo que se passou na família, nos filhos, foi consequência do quê? Daí o profeta falou que seja assim. Então, já que você falou, Já que pá. você falou, vai ser assim. E ali veio toda aquela Tudo. desordem. Por quê? Então, o que eu acho que a gente mais aprende ali? A ser um pouquinho mais misericordioso. Porque se Davi, de repente, tivesse tido um pouquinho mais de misericórdia... Um passo atrás, né? Assim, não, esse cara errou, mas né, paga aí umas 2 vezes. Ele foi taxativo. Pá! Sabe? 4 vezes ele tem que pagar. Aí o profeta já não. É você o cara que deve a conta. Você imagina, gente? Então, assim, muitas vezes a gente... É, E aí ele vai aprendendo, aí ele vai e fala para o filho dele, ó, serve a Deus, querido, com uma alma voluntária. exatamente. Ele vai esclarecer as coisas. Não, e o Salmo 34, Não aprendendo. isso, Salmo 51, você vê ali a profundidade de quem está machucado. Né? Quando eu calei, eu tive problema no osso, dentro da carne. Né? Eu acho que é por isso mesmo que ele foi, o Senhor falou, ó, achei Davi, homem segundo o meu coração. Isso. Porque ele não era perfeito, ele errava muito. Só que quando ele errava, ele via que ele tinha errado, ele já corria para o lugar certo. Né? Ele já falou, opa, pera lá, é com Deus que eu tenho que vencer. Ele pedia, né? Restitui-me a alegria, né? Traz de volta a alegria. Né? Porque eu estava triste. O cara que está pedindo de volta a alegria é porque agora eu estou triste, extremamente. Essa sinceridade, Eu acho que é isso que você isso, fala, sabe? Eu sei que você não é perfeito. mas, Eu não quero que você seja perfeito. Mas quando errar, tem pra mim, não tenta fugir. mas gente, eu também tenho nele assim herói, exemplo, coisa magnífica.
Mas me corta o coração parar para pensar o que aconteceu dentro da casa desse homem. É de doer, gente. É assim, de você ficar condoído com aquilo. Falar, o cidadão é o que é, e acontecer aquilo dentro de casa, gente, não tem preço que pague o que aconteceu dentro da casa dele. Você abre mão de tudo. Ô, Davi, se pudesse voltar atrás, eu ficava até hoje cuidando das ovelhinhas do pai. Eu estava até hoje lá, porque, olha, urso e leão era muito mais fácil enfrentar e pegar eles pela barba. Era muito mais simples, porque quando ele tem poder, né? Quando ele olha e se deslumbra das coisas. Legal, gente. Agora é importante frisar que essas características negativas de Davi, elas começaram a ser mencionadas na Escritura a partir do adultério dele. Isso. A partir dali parece que... Aí a coisa boa. Consequências, Isso. maldições, colheita, tudo aquilo que até então não apareceu. E outra coisa bem forte que a gente não esquece de falar, sempre que você vê alguém pregando... Mais que ele se arrependeu. Isso, você vê alguém pregando, exato. É a consequência. Isso, ele vai pagar aquele preço. E volta aquele preço, e volta aquele preço. E ele se preocupa em pagar, né? Tem mais alguém que eu tenho que restituir? Acha pelo menos mais um. Aí entra na história lá o Mefibosete. Traz ele aqui para ele comer aqui, para a gente dar do bom e do melhor, porque não pode ficar dívida lá atrás, consequência do pecado, né? Então era irrepreensível. Uau, cara, é o máximo, né? Mas, A morte de Urias, ele pagou pela morte de 4 filhos. imagina, gente. Isso é muito cruel, é muito cruel. Esse é outro traço muito, muito importante da Bíblia. Ele não omite. O trecho bíblico não esconde. Gente, se sou eu, Silvio, que escrevo a Bíblia, eu não deixaria passar tudo isso do Davi. Não, você não precisa colocar isso aí na Bíblia. Entende? Coloca uma escorregada, duas, mas não precisa ser tamanho. Expor. O cara é nosso exemplo, é nosso modelo. Vai ficar perpetuado a sua história de vencedor, de guerreiro, de forte, talentoso, papapá. Eu não vou colocar. É assim que a gente faz. A gente faz assim. A gente faz assim conosco, faz com os nossos próximos, né? Com o pai, com avós, com tios. Sempre que você tem que dar um testemunho de alguém, você conta a parte bonita. Eu não preciso contar os defeitos. O testemunho. Não, deixa. Quantas vezes eu já vi pessoas repreendendo irmãos e irmãs, às vezes pessoas mais simples, assim, em conhecimento, em cultura e tal. Minha irmã, você não precisa repetir toda vez. Principalmente pecados mais, né? Às vezes fica um tom meio agressivo. Meu marido saiu de casa e foi morar com uma prostituta e papapá, papapá. Mas o Senhor tinha me colocado no coração que ele ia voltar, então eu... Dá quase uma... Irmã, não fala essa parte que ele foi morar com a prostituta. Isso. Porque o cara está do seu lado, irmã. Daí você testemunha, é forte o testemunho. Mas você constrange o bonitão ali. E constrange mesmo, né? Dá vontade, irmã, essa parte você pula. Fala que ele saiu de casa, mas ele voltou. Pronto. Não é assim que a gente faz? O cara... Exato, é o que o pastor falou, testemunho, você quer de todo jeito, apaga, pula essa parte, hoje tomara que ela fale mais rápido na parte dos pecados dele. A Bíblia não é mais rápida nos pecados do Davi, ela é precisa. Ela não omite as fraquezas, né? O que fez Pedro, escolhido por Jesus, o que Jesus tinha de projeto para a vida de Pedro, precisava colocar aquelas fraquezas, aqueles destemperos dele, aquela parte da funcionária lá, da faxineira, eu tirava pelo menos aquela parte lá, porque ele não precisava ter negado para aquela mulher. Para um soldado ainda tem ali a insegurança, eu posso ir preso e apanhar igual Jesus está apanhando. Mas a criada, gente, a escrava, quer saber, eu sou da turma de Jesus. Eu ali já colocava o Pedrão falando bem,
mas não fica claro. Fica claro, a Bíblia não omite, é fato, está ali. E aí temos que fazer o entendimento, né? Como um todo, pegar isso e ver que são homens e mulheres como nós. Comuns, tem a sua grandeza, né? O objeto que Deus colocou na mão deles. Quem na Bíblia vai ser o perfeito? Tem um ou outro ali que esse você não cobra, né? Quem lembra? Alguém lembra um assim que ficou de ponta a ponta irretocável? Alguém lembra? É. Tem mais um. É sempre os dois que a gente, nas aulas, a gente puxa os dois. Eu não tinha pensado nesse. José. Pode. José. Como é que é o José? José só pisou na bola, mas assim, não foi pecado nem nada. Foi a questão de contar o sonho para quem não devia. Imprudente. Foi isso, um descuido. Mas o José é formidável. O José é formidável, gente. José. Mas se a gente for pegar do lado do budismo, né? Quanto suicídio que há? Há muito suicídio no Japão, né? E esses homens, eles conhecem aquele Deus perfeito, né? E os seguidores dele perfeitos, né? E nós só conseguimos levantar das quedas porque entendemos que outros também tiveram. Então maravilhoso. Você reconhece a sua fraqueza no outro. O levantar de Deus, isso, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Esses defeitos, os brasileiros não estavam se suicidando. Nesses dias, né? Nesses dias terríveis que a gente está vivendo agora, né? Nesse ápice da pandemia aí, olha que momento terrível. Essa palavra de juízo trazida hoje nesses momentos, é uma palavra Muito forte. Muito. Cai como. que eu colocar ali, né? De americanos chineses hoje, isso aí vai mudar o pensamento. Outro pensamento. Tá aqui. É isso do juiz, a gente não tem que se aprofundar muito, é isso mesmo. Vamos para o livro de Ruth. Vamos para Ruth. Tá? Próximo livro é Ruth. Tá? Ruth. Vamos fazer a mesma coisa, olhar no seu esboço, lá da sua Bíblia, primeira parte. Né? Um livrinho pequeno, ele tem 4 capítulos. 4 capítulos. São capítulos de poucos versículos, 22, 18, 23 e 22. São aí em torno de 80 versículos. É um livro curto. Ele é um livro histórico, está na categoria dos livros históricos. E quem é o autor do livro de Ruth? A sua Bíblia insiste no desconhecido. Né? Na sua. Está desconhecido? Anônimo. Na sua, João? Não faz? Não faz. Olha lá, ó. O autor não é identificado no texto, o Talmud e a tradição judaica sugerem que o livro de Ruth foi escrito por Samuel. Samuel vai levar o crédito por uma boa porção. Já que a gente não sabe quem escreveu, põe Samuel. Né? São vários trechos, Novo e Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos o grande livro de Hebreus, de autoria desconhecida também. Tem lá os seus defensores, né? Esse, aquele outro. Mas também é um livro que não tem de maneira clara, totalmente assim, objetiva, quem escreveu. Já no Velho Testamento nós temos diversos livros. São vários livros que têm essa condição. E aí... Aqui ele até sugere que outros autores sugeridos também seriam Ezequias ou Davi. No entanto, as evidências textuais não confirmam nenhuma dessas. Isso, Você viu? Essa aí não... Nós pegarmos em Juízes, fala assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Nós vemos aí cada juiz que é mandado de uma forma. Isso. Aí no livro de Ruth fala assim, um período obscuro na história de Israel, quando as pessoas viviam para agradar a si mesmos. Isso, Não. É a continuidade, Juízes, Ruth. Isso. A ideia é essa, o exegese é isso.
É olhar grande, abrir os olhares, mas o texto bíblico, por ser vivo, por ser... a Bíblia se autodenomina assim, né? Ela é, como é que diz lá? Isso, viva, a gente já falou, eficaz, mas ela usa um artefato, ela usa um instrumento para se comparar, ela faz uma brincadeira. Como é que é? Ela é como uma espada, que tem fio dos dois lados. Quer dizer, uma espada muito perigosa, extremamente perigosa. Não deixa essa espada na mão de uma criança, porque colocou a mão, ele vai se machucar, porque os dois lados são extremamente afiados. Prova disso é que ele diz que essa espada pode dividir a carne do osso. Mas uma faca, uma lâmina boa para nós é isso, né? É você pegar e ela ter uma qualidade de fio que você consiga tirar a carne do osso, não é? Quando é um frango inteiro, tá certo que agora não vivemos mais na época dos frangos inteiros, né? Mas me vem à mente o barulho da avó batendo um frango inteiro em cima da mesa de madeira. A gente ouvia isso de manhã. Tinha um outro som antes, de uns 15 minutos antes. Alguém lembra? Não, antes desse até. Quem pode reproduzir aí? Esse é meio brincadeira agora. Como é que é? É correr atrás do frango, né? Mas a avó tinha uma habilidade, gente. A galinha pensava em passar do lado dela, ela estava com ela assim. Ganhava dessa piazada da academia, né? Ganhava, mas esses meninos aí tem que ir na academia meses e meses para... Né? E pegava ele pela perninha lá, aí o lance isso, e colocar na cerca, gente. Eu me lembro isso está bem gravado, a cerca de ripinhas. Tinha um nome também, aquela cerquinha. Eita, irmã, agora uma viagem no túnel do tempo, hein? E aí amarrava as perninhas e pendurava lá e deixava escorrer o sangue. Nisso já estava a água para dar o banho, né? Para fazer e tal. E a faquinha era esse. E rapidinho, era coisa assim de 10h30, 11h30 o almoço estava pronto. Matou, limpou, picou, jogou na panela, mexeu a polenta. Eita, que delícia, hein? Frango com polenta, um arrozinho e tal. É uma delícia. Com franguinho, bem... A minha mãe sempre, ela de lá, ela diz, o que você quer comer? Já sabe, é um frango. Com galinha. Com galinha, um arrozinho branco, assim. Molhinho de tomate. A Bíblia, ela é tão interessante, quando ela fala eficaz, penetrante, corta mesmo, dois lados extremamente perigosa para manusear. E a gente tem visto, essa contextualização que você vem fazendo aí é muito clara no uso inadequado da Bíblia ao longo do tempo. Quantas pessoas usaram a Bíblia como forma de opressão, alienação, né? Vantagem. Como é que eu posso dar um jeito aqui e tirar vantagens? Ficar rico, dizendo que todo mundo vai ficar rico. Mas quem fica mais rico sou eu. Isso é claro no nosso tempo. Nós temos visto isso aí sempre. Algumas coisas que você deixa de lado, que você ressalta, algumas maneiras de interpretar, algumas técnicas que você usa, e aí todo mundo quer ouvir, todo mundo gosta de ouvir daquela maneira. Né? O modelo do Davi, que confessa pecado, se arrepende do pecado, abandona o pecado e é julgado por aquele pecado, ele não fica muito interessante hoje, né, pastor? Para o púlpito ele não é interessante. Então vai uma dica aqui, ó, não use muito no púlpito isso aí, porque você não vai ser bem sucedido. Falar de pecado, a gente já tem visto igrejas que ficam longos períodos
sem falar de pecado no púlpito. O pecado, a exegese me ensina que o pecado está aqui o tempo todo. Abriu a Bíblia, é pecado. É a queda da raça humana, não é? Já que estamos lá no ano 5.781, caiu o pecado, fizemos escolhas erradas. E vai, e vai. E o livro dos Juízes. E Ruth. Ruth é interessante, né? Nós vamos ver agora. Ruth, ele é um momento romântico em toda essa confusão que está acontecendo. Esses 300 anos difíceis aqui que estão acontecendo. Mas aí, se eu falo muito de pecado, se a minha exegese traz, quando eu associo a minha hermenêutica, a maneira de, opa, eu achei aqui, que não é bem assim, que a gente pode aliviar, né, que a gente pode trocar, achar alguns sinônimos, achar algumas palavrinhas mais suaves, para não condenar tanto assim.